Boa tarde, espectador do Espaço Comunidade, aqui é Elias Fernandes. Estamos aqui na Praça do Moinho, no bairro do Peró, município de Cabo Frio, para mais uma entrevista. E a entrevista hoje é com o candidato a vereador do município de Cabo Frio, Alessandro Lico, do PSDB, número 45123. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, meu amigo. Queria aqui desde já agradecer a você pela oportunidade e dizer à população que nós estamos aí preparados para esse momento e com certeza faremos diferente. A cidade precisa de mudança, a cidade precisa de alguém que tenha pulso firme, que tenha coragem para enfrentar esse sistema e fazer com que o recurso do povo chegue até o povo. E é isso que faremos. Pode ter certeza. Muito bem. Qual é o prefeito da sua base? O prefeito da minha base, na verdade, é quem o eleitor estiver disposto a escolher. O candidato do PSDB, ele é o capitão Diogo, eu estou lá no PSDB, mas deixo aberto para todo o nosso eleitorado definir quem é que ele acha que seja o melhor para o nosso município. Então, nós temos que estar sentado naquela cadeira, independente do gestor que lá esteja, nós vamos fazer nossas propostas, vamos implantar lá nossas ideias e vamos fazer diferente. O Alessandro é morador de Praia do Siqueira, município de Cabo Frio, há quantos anos? Mora aqui, é nativo aqui em Cabo Frio? Sou nativo daqui, nascido e criado na Praia Filho da terra. Filho da Praia de Siqueira. 47 anos? 47 anos. As margens da Lagoa de Araruama, aquele pôr do sol lindo, e vai ficar mais bonito ainda. É mais do que uma vida, é uma história. É uma história. Muito bem. O que te motivou você a se candidatar vereador? Rapaz, é aquilo que a gente fala, né? A gente vem vivendo um descaso total, né? Nós sempre trabalhamos muito com comunidade carente, sempre tivemos uma vida voltada, né, para ajudar aqueles que mais necessitam. E entendemos que o recurso público tem sido investido cada ano de uma forma pior, né? Estão tirando o recurso na mão grande mesmo, essa é a verdade, da população. A população não tem acesso, a população precisa de alguém que verdadeiramente esteja interessada em querer fazer diferente, e esse é o nosso propósito. Muito bem, você tem dois projetos de lei para a Praia do Siqueira, que vai beneficiar não somente a Praia do Siqueira, mas no sentido geral, em Cabo Frio, né, no que tange ao turismo, que é um polo gastronômico e cultural para aquela região. Pode falar um pouco sobre esse projeto? Claro. A nossa ideia é descentralizar o turismo, porque entendendo que a praia não suporta mais ninguém, né? Então nós precisamos vender os produtos da comunidade. Dessa forma, nós vamos buscar, através de amigos, parceiros, dois projetos para Cabo Frio. Um é para a Praia de Siqueira, um grande centro culinário, onde estaremos girando ali direto e indiretamente entre 300 e 500 empregos. E temos também um centro de tradições nordestinas para o Jardim Esperança, né, que estaremos girando ali também em torno de 300 e 500 empregos direto e indireto. E é dessa forma que nós imaginamos que faremos o melhor. O povo precisa de trabalho, o povo precisa de emprego, não de esmola, entendeu? E é dessa forma que nós vamos fazer. Bacana. Como você avalia a capacidade do atual gestor do Executivo cabofriense? Cara, eu acho que a cidade fala por si só. Eu acho péssimo. A cidade está toda abandonada, nós não temos educação, nós não temos saúde, nós não temos saneamento básico, nós não temos emprego, nós não temos salário em dia. Então não tem como dizer que o gestor esteja bom. A pessoa do prefeito é nota 10, o gestor do prefeito, nota 0. Muito ruim a gestão. Entendido. Como você vê os contratos que foram rescindidos das esferas da educação e da saúde? Eu venho sempre falando e massificando bastante em cima das mensagens que eu tenho colocado para a população, que eu tento entender e não consigo. Eu queria que a população me ajudasse, ou que os próprios gestores. Porque nós não tivemos aula esse ano devido à pandemia. Todos os contratos foram rescindidos, né? Nós economizamos com a merenda, economizamos com a água, com a luz dos prédios, né? Com o corte desses contratos. E nós não temos dinheiro. Nós economizamos com dispensa de funcionários da saúde,
Nós arrecadamos com a saúde que o governo federal enviou milhões para os estados e municípios devido ao momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas aí fica aquela pergunta que o Fantástico costuma fazer muito aquele quadro. Cadê o dinheiro que estava aqui? Aí eu queria perguntar os nossos amigos vereadores, os nossos amigos prefeitos, se eles tinham alguma explicação para a sociedade, não para Alessandro Nico, mas para a população no todo. Porque na minha matemática nós estaríamos estar fechando o ano com recurso em caixa. E na verdade nós não estamos conseguindo fazer folha. Então quer dizer, cadê o dinheiro que estava aqui? Se alguém pudesse me explicar aí, com certeza eu ficaria grato. Se foi para economizar, onde está esse dinheiro? Aonde foi aplicado, né? Exatamente. Espaço Comunidade aguarda aí uma resposta aí do município, do prefeito do município de Cabo Frio. Você tem assim uma ideia de quanto é o orçamento para a saúde liberado pelo governo federal? Não, não tenho. Não tenho essa noção, mas eu digo assim, o governo federal, eu sei que uma parte do recurso da saúde vem do governo federal, é destinado direto, né? A saúde é uma autarquia, tem recursos próprios, e a gente lá dentro, você pode ter certeza que o primeiro passo nosso depois de eleito é fazer exatamente com que todos os números estejam em cima da mesa do nosso gabinete, para que assim possamos fiscalizar e está passando para a população através das redes sociais, transparência, né? Mostrando aquilo que esse falso portal de transparência não mostra. Entendeu? Entendi. Números reais e de que forma que esses números vão funcionar a favor da população. É isso que nós faremos, pode ter certeza. Por que o IML de Cabo Frio não funciona, não faz necrópsia? Desde 2016, as obras foram paralisadas, né? As obras de 2017, de reforma do IML, foram paralisadas. Por que isso será, hein? Cara, até onde eu tenho conhecimento, é uma vergonha. Eu gravei um vídeo na semana passada falando sobre isso, eu perdi uma pessoa muito querida, ficou jogada ao relento, esperando um favor de Araruama, um favor de Macaé. Isso é uma vergonha para nós cabo-frienses. É uma vergonha para esses gestores aí. O IML, o Instituto Médico Legal de Cabo Frio, não funciona por causa de uma geladeira que com menos de 15 mil reais se coloca para funcionar. Então eu quero deixar claro aqui para a nossa população que Alessandro Nico, vereador, a partir do dia 15, temos certeza que ganharemos, que o povo sabe o que verdadeiramente é melhor para ele, e eu creio que vai dar resposta nas urnas. Nós colocaremos o Instituto Médico Legal para funcionar, nem que seja com recurso próprio. Queremos mostrar que é fácil, basta querer fazer, que nós queremos. E vamos fazer, pode ter certeza. Você acha que esses problemas que ocorrem em Cabo Frio está ligado à falta de dinheiro ou à incompetência da gestão pública? Falta de dinheiro nunca foi. O município que teve no orçamento, está fechando agora esse ano, com orçamento de 800 milhões de reais, mais a ajuda do governo federal na questão da pandemia. É muito dinheiro, né? Com economizando dinheiro na saúde, economizando dinheiro na educação e ainda recebendo recursos do governo federal, não é falta de dinheiro. Na minha opinião, é falta de vergonha na cara. Com toda sinceridade. Falta de vergonha na cara, falta de competência desses gestores que se encontram aí. Num todo. Eles não querem fazer. Porque se quiser fazer, faz. São Pedro da Aldeia é um exemplo. Que tem um orçamento lá de 300 e poucos mil reais, 300 e poucos milhões, e faz o que faz, e Cabo Frio, recebendo quase 3 vezes mais, não consegue fazer. Falta de vergonha na cara, falta de gestão, falta de competência. Alessandro, por que você acha que 32% do eleitorado brasileiro preferem a abstenção, o voto branco e o nulo? Quer dizer, muitos preferem não ir nem votar, e outros preferem votar em branco e outros nulo. Primeiro eu quero dizer que é um erro quem pensa assim. Quando o eleitor ele pensa dessa forma, ele vai manter exatamente esses gestores que aí se encontram. Que é isso que eles fazem sempre. Eles fazem uma má gestão, usam o recurso público contra o próprio povo, que o recurso é do povo. Eles usam contra o povo para criar esse sistema para eles se manterem no poder. E com isso a população é cada vez mais prejudicada. O eleitor hoje, ele não tem motivo nenhum
se você for olhar na normalidade, para ir às urnas. Mas ele tem que ir, porque a mudança está nele. Quando ele deixa de ir, ele mantém a cidade do jeito que se encontra, com esses elementos aí, que cada dia mais fazem da cidade o que estão fazendo. Né? Estão destruindo a nossa Cabo Frio, fazendo da nossa Cabo Frio uma coisa que a nossa Cabo Frio não merece. A nossa população merece respeito, e é isso que o Alessandro Nico vai buscar dentro daquela Câmara. Fazer aquilo que tem que ser feito, fiscalizando, dando ao povo aquilo que é do povo. E isso faremos, pode ter certeza. 22% com relação às abstenções, os votos nulos e brancos, é muita coisa, né? Muita gente não vota, e muitos que votam em branco, outros nulos, achando que isso vai resolver o problema quando vai duplicar ou triplicar os problemas da cidade, né? Vai criar um problema maior. Quem não for às urnas vai manter os gestores que aí se encontram, porque o que acontece? Eles usam o dinheiro do sistema a favor deles e contra a população. Pegam um curral eleitoral, mantém com o nosso recurso, são reeleitos porque aqueles que tinham que fazer a diferença não foram às urnas. E a gente precisa que esse pessoal entenda isso. A população tem que ir às urnas, tem que dar resposta, porque é nas urnas que eles têm que dar resposta. Não é ficando em casa e anulando o voto. Dessa forma, a resposta é a favor de quem está aí. Tá certo. Você acha que as abstenções nestas eleições serão maiores por causa da pandemia com relação às regras impostas? Eu acho que não tão por causa da pandemia. Eu acho que é pela má gestão mesmo. O eleitor não acredita mais no político, eles criaram uma imagem muito negativa. E é por isso que eu digo, o povo, o que acontece com o povo? O povo é dono do recurso. Se ele não entender que ele tem que fiscalizar, que ele tem que ser participativo dentro do mandato, nós não vamos conseguir acabar com essa corrupção na nossa cidade nunca. Então nós precisamos fazer o que nós estamos propondo aqui, um mandato popular. O gabinete não vai ser do Alessandro Nico, o gabinete vai ser do povo, para que o povo fiscalize aquilo que é dele, que é o recurso. Então vai haver abstenções, porque ninguém acredita mais em político, mas nós não podemos pensar assim. De 4 em 4 anos, a gente substitui. Por exemplo, eu votei no Alessandro Nico. Se o Alessandro Nico não cumprir aquilo que ele está propondo, eu tenho falado para as pessoas, está tudo gravado, hoje a rede social fica tudo gravado. Eu quero ser cobrado pelo meu eleitor, como eu vou cobrar dele também aquilo que é de direito dele. Ele tem direitos e deveres. Então ele não vai só me cobrar não, ele vai ser cobrado porque eu vou cobrar dele também, mas para o bem dele. Então fiscalizaremos rigorosamente o recurso, junto com o povo e para o povo. Essa é a nossa mentalidade. É a única forma que nós entendemos que possamos mudar a política da nossa cidade no todo. Entendido. Você acha que as regras estabelecidas que serão colocadas já na hora das eleições de votarem, você acha que vai atrapalhar um pouco? Porque existem algumas regras, né? Sempre atrapalha, porque nós temos que entender que nós temos uma grande parte da população que tem doenças crônicas. Eu mesmo não vejo a necessidade de correr um risco tão grande para ir votar, já que se manteve dentro de casa até agora. Para essas pessoas, a gente tem que ter a consciência de entender que a vida vale mais do que o voto. Então nós temos que preservar a vida desse pessoal. Mas na população no todo, aquele que tem condições de ir, tem que ir. As regras são necessárias. São necessárias. As regras são necessárias. Muito bem. Fala um pouco da qualidade das obras feitas por licitações. Meu amigo, essa pergunta foi boa. Uma vergonha. Eu nunca vi tanto descaso com dinheiro público como é nas licitações. Por quê? Eu vou dizer para você. Vou falar com convicção para todos ouvirem. Me dá pena dos empresários que pegam essas licitações. Por quê? Ele pega uma licitação que já vem superfaturada, uma licitação que com 1 milhão ficaria um serviço de ótima qualidade para durar 10, 15, 20 anos. Essa obra vai para 2 milhões e meio, já botaram mais 1,5 milhão em cima. Geralmente é assim. E dentro desse 1 milhão, os caras ainda tiram mais 500. E o cara é obrigado a fazer por R$500 uma obra que ficaria boa por 1 milhão. Então, Superfaturamento. superfaturada. E a qualidade, ó?
Você Zero. quer um exemplo? Nós estamos fazendo agora umas gavetas no cemitério do Jardim Esperança. Eu tenho um empresário, amigo, tem vários empresários. Ele falou para mim, Alessandro, o custo de cada gaveta dessa seria R$100. E eles estão pagando 200. Pô, peraí, como é que mais pode ser melhor do que menos se a gente tem que economizar o recurso? Que licitação é essa? É aquilo que eu te falo. É uma vergonha o que eles fazem nas licitações, nas obras da nossa cidade. Isso tem que acabar. E isso vai acabar. Eu estou falando, meu nome é Alessandro Nico, meu número é 45123. Vamos ganhar a eleição e faremos história. Porque seremos, sem dúvida nenhuma, o melhor vereador que aquela casa já viu em toda a história da política de Cabo Frio. Porque estamos preparados para o momento, temos convicção do que estamos falando e temos um grupo preparado para assumir aquele gabinete. Pode ter certeza disso. Fala um pouco sobre empregos e desempregos aqui em Cabo Frio. Qual é o seu parecer? Cara, eu acho assim, nós temos uma grande parte que gera muito emprego, que é abandonado pelo poder público, que é o trabalhador informal. Né? Por exemplo, nós temos ali a Feira da Cidadania, na Praia do Forte. É o segundo lugar mais visitado depois da Praia do Forte. Né? Mas não tem estrutura nenhuma, porque o poder público não olha para aquela feira. Não tem estrutura e nem infraestrutura. Nenhuma. Aliás, o município de Cabo Frio não tem infraestrutura. Nenhuma. Principalmente para suportar o fluxo de pessoas que vêm para cá na alta temporada, né? Nenhuma. Eu estive na feira ontem, fui lá dar uma volta, e o que eu vi lá foi uma vergonha. Ali eles geram ali, hoje, na baixa temporada, mais de 2.000 empregos, direto. Esses 2.000 empregos, o empresário, que muitas das vezes reclama do trabalhador informal, ele não entende que aquele dinheiro lá é o que vem aqui, o cara vai comprar um tênis na loja, uma camisa, vai comprar no supermercado, na padaria, no posto de gasolina. Esse dinheiro circula na cidade. Então é importante que o trabalhador formal, ele seja olhado de uma forma diferente. Nós temos o mercado Sebastião Lã, que gira lá em torno de 1.000 empregos. Está lá abandonado, aquele esferente ao relento embaixo de lona, com pau a pique. Aquilo não existe. Nós estamos falando do município rico e nós temos que mudar. Nós vamos dar qualidade de emprego, nós vamos dar qualidade de trabalho para essas pessoas, vamos oferecer para eles condições verdadeiras de trabalho, vamos criar eventos para que a cidade, vamos criar projetos, assim, digamos assim, para que a cidade tenha eventos nesses pontos, tanto na feirinha da cidadania, vamos criar lá projetos, festas juninas, festivais, para que eles possam arrecadar o ano inteiro. Essa é a nossa ideia, isso que nós pensamos. Não se dê mais eventos em Cabo Frio. Nada, acabou. Nem cultural, nem os Nada, típicos. nada. Por exemplo, como festas juninas. E na questão dos empresários, nós temos ideias para projetos, nós temos muitos empresários apoiadores da nossa campanha. Nós temos que criar incentivo fiscal para que esse empresário também pare de ser sangrado. Porque o empresário ele é muito sangrado. Se a gente conseguir criar, né? Define o termo sangrado. Pô, ele paga um absurdo. Ele gasta um absurdo para ele manter o comércio dele aberto. Entendi. Aí existe uma diferença entre o empresário e o trabalhador formal. Porque o empresário, ele gera emprego, o trabalhador formal também. Só que o empresário, ele tem uma taxa de encargo que é altíssima. E o trabalhador informal não. Então, tipo assim, nós temos que criar um equilíbrio para a economia do município. Nós temos que criar uma forma, sentar com os empresários, sentar com o trabalhador informal e criar um mecanismo para que todos ganhem, para que a cidade no todo possa estar arrecadando. Entendeu? Que é isso que é interessante. Quanto mais arrecadação, mais infraestrutura. Verdade. Né? Nós vamos ter melhores condições de oferecer uma qualidade melhor para receber o turismo. Por exemplo, a Feirinha da Cidadania, ela não tem ali um stand para receber um turista, uma informação turística. Ela não tem um paramédico, ela não tem um polícia. Se sair um tiroteio, não tem um policial do lado, não tem uma guarda municipal para inibir o estacionamento. Não tem nada. O turista chega aqui, fica a ver navio, sem saber para onde ir, para onde vai. Nós estamos aqui agora na Praça do Moinho. Isso aqui tá uma vergonha. Olha isso aqui. Então, o Peró é um bairro. O Peró é um bairro que recebe mais turista na alta temporada. É uma vergonha para quem vem visitar Cabo Frio, o Peró. Essa pessoa que vem de fora,
ela vai voltar para a cidade dela. Qual o exemplo que ela vai levar daqui? Pô, Cabo Frio é uma bagunça. Então essas coisas nós precisamos mudar com ideias, com projetos e com a participação do povo. Alessandro, muito bem. Como você vê, por exemplo, bandeira azul? A Praia do Peró aqui é bandeira azul, né, certificada. Como você avalia, por exemplo, eles focar somente na praia e as praças da região que compreende, entendeu? A Praia do Peró, ficar nessa situação cheia de mato, toda abandonada. Não somente essa, eu estou dizendo aqui, Peró é um conjunto de bairros, é Ogiva, Caminho Verde, Cajueiro, Guriri, é um conjunto, entendeu? É um conjunto. Mas eles focam a atenção somente na praia. Como eu falei, Cabo Frio é conhecido só pelo turismo de praia. Né? Eu tive até uma participação atuante na questão do Bandeira Azul. Na época, então, eu trabalhava lá com o deputado Otávio Leite, foi o cara que me deu o PSDB aqui na época, deputado federal, ajudou muito na implantação do Bandeira Azul. É uma coisa importantíssima, só que está sendo feita de uma forma errada. A Bandeira Azul, nós temos que mostrar que a Bandeira Azul não é o Peró, a Bandeira Azul é Cabo Frio. A Bandeira Azul é um turismo para toda a cidade. Todos que vêm para a Bandeira Azul do Peró têm que entender que tem Cabo Frio. Nós temos que preparar o bairro, principalmente o Peró, que é onde está instalada a base, Bandeira Azul, para que possa receber esse turista de qualidade. Mas esse, por exemplo, nós temos que dar cursos aqui, ó, para garçons, para recepcionistas. Nós não temos uma mão de obra qualificada para receber aqui um turismo de qualidade. Infelizmente, a nossa região não está preparada para que grandes empresas venham ser implantadas aqui, grandes hotéis venham ser implantados. Por quê? Porque nós não temos mão de obra qualificada. Então nós temos que fazer nem o básico, nada. O mínimo dos mínimos não Nada. É feito, né? Nada. A praça, por exemplo, aqui do Peró, é o segundo polo turístico mais importante aqui do bairro do Peró, aqui é a praça. Olha o estado da praça como está. Terrível. Como eu falei, falta gestão. Falta gestão, né? Falta vontade de fazer. Incompetência da gestão Exatamente. pública, né? Exatamente. Nunca foi falta de recurso. Nunca. Eu sempre vou frisar, nunca foi falta de recurso. É falta de capacidade de gestão e de querer fazer. Entendi. É enxugar a máquina, parar de deixar o dinheiro escoar entre os dedos, né? Investir o dinheiro de uma forma que a população... Por exemplo, ganhei as eleições, o mandato é popular. Para mim fazer alguma coisa no Peró, eu tenho que sentar com a comunidade do Peró e ver o que é prioridade. Olha, eu tenho X para ser investido no Peró. Qual a maior prioridade hoje? Aí a população vai dizer, isso aqui. O povo, né? Claro. Aí, baseado nas decisões do povo, nós vamos criar um projeto de lei e vamos investir aquele recurso no Peró. Essa é a nossa proposta como gestor. E assim faremos na cidade no todo. Entendido. Você tem um projeto projeto de lei para acabar com os alagamentos aqui em Cabo Frio, no município de Cabo Frio? Cara, projeto de lei a gente não tem. Nós vamos criar. Você vai planeja criar um projeto nós de lei. temos, por exemplo, eu vou citar o meu bairro lá. Sim. A Praia de Siqueira. Existe um erro gravíssimo. Por quê? Alaí Corrêa, quando fez o valão do Parque Bulli, ele botou uma manilha de 3 por 2,5, uma galeria que passava um carro dentro, beleza. Então recebe a água de toda a cidade naquela galeria. Na saída da Praia de Siqueira, ele afunilou. Então quer dizer, você vem com uma pressão d'água. Chega ali, a água não tem saída, vai encher a cidade. E quer dizer, é uma coisa, esse manilhamento da cidade toda, isso está tudo assoreado. Isso tem que pegar e começar a fazer um trabalho de desassoreamento dessas manilhas. Então você acha que o problema não é apenas, por exemplo, as galerias e as bocas de lobo, não. A estrutura mal feita em si é que foram mal feitas. Mal feitas, mal feitas. O que acontece? Cabo Frio teve um período que foi muito rico. Houve-se a boa vontade de se fazer. Se fizeram muitas coisas. Mas o problema é que muitas coisas foram feitas supapo. Obra enterrada, é como você disse, né? Obras enterradas não dão voto. Aí eles fazem de qualquer maneira. Exatamente. Porque ninguém vê. Exatamente. Não é mais ou menos assim? É isso aí.
Muito bem. Fala um pouco sobre as estradas de Cabo Frio, as condições, como você avalia as estradas aqui de Cabo Frio, as ciclovias, enfim, saneamento básico, iluminação pública, Cara, Enel, Prolagos, como você avalia toda vamos lá. situação? Vamos começar pontuando. Saneamento básico, né? Nós sabemos que existe um programa do governo federal para que se faça 90% do saneamento básico do Brasil em 10 anos. Isso com parcerias públicas e privadas, terceirizando o serviço. Eu acho que é uma oportunidade para nós que estamos propondo a mudança, fiscalizar e fazer com que as coisas funcionem. É mais um motivo para você, eleitor, votar com Alessandro Nico. Nós estamos de olho nesse recurso, né? Nós conseguimos no governo do Pezão 78 milhões para fazer 158 ruas. Monte Alegre, Parque Eldorado, 1, 2 e 3, Cantinho do Céu. Mas o Estado quebrou, isso não foi feito. Foi enterrado 7 milhões, está lá tudo assoreado, tudo quebrado, que vai ter que arrancar e fazer de novo, né? A questão das estradas, pô, será que eu posso dizer que tem estrada em Cabo Frio? Eu vejo um queijo suíço. Né? É uma vergonha. Porque o solo da lua, né? É o que eu falei. Aí eu acho que as oficinas mecânicas de Cabo Frio nunca ganharam tanto dinheiro. Porque, pô, não tem como você passar e não quebrar o carro. Não tem estrada em Cabo Frio. Isso é uma vergonha para essa gestão. Para a gestão que eu digo é no todo. É a Câmara, é o prefeito, é o deputado, todos, são todos. Todos os gestores hoje. Municipal. Tá. Acabaram com a nossa cidade. Agora a questão da Prolagos. Você citou um ponto que eu gostei muito. Nós vamos fiscalizar e a população vai deixar de pagar taxa de esgoto onde não tem esgoto. E isso já a partir do dia 1º. Nós já vamos pegar o nosso corpo jurídico e vamos botar para trabalhar. A iluminação pública. A Enel vai deixar de cobrar onde não tem iluminação pública. A população, ela não pode pagar por um serviço que ela não tem. Você quer ver outra coisa? Que nós vamos bater firme? O nosso corpo jurídico está preparado para assumir. Nós vamos bater pesado em cima da Prolago o seguinte: você vai ter que pagar o que você gasta. Você não vai ter que pagar a estimativa. Usando ou não usando, tem que pagar 10 mil litros. Isso vai ter que acabar. Se existe um contrato em relação a isso, nós vamos ter que rever. É um absurdo. Nós vamos rever. Se você está aqui na cidade e você usa, você vai pagar até 100 mil litros d'água. Mas se você não usa, tu não vai pagar nada. Tu vai pagar aquela consumiu. Exatamente. Então, para você da Prolagos, para você da Enel, fica aqui o meu recado. A população pode ter certeza que a partir de 1º de janeiro, o corpo jurídico do gabinete do Alessandro Nico vai estar voltado para esses pequenos problemas que já vai ser de grande valor para a população. Candidato, a população paga um absurdo de água, cota d'água. Sendo que, por exemplo, só tem água na baixa temporada, quando chega no verão não tem água. É outro problema que nós fiscalizaremos rigorosamente. Porque existe a máfia dos carros-pipa. Né? Seria para vender carro-pipa? Com certeza. Será que com certeza. Seria isso? Com Quer dizer, fecha a água para vender carro-pipa? Eu acho que é o seguinte, a minha visão, e nós vamos trabalhar, eu não sou advogado, né, mas nós temos um corpo jurídico que conhece muito, nós vamos trabalhar da seguinte forma: se a Prolagos não fornecer a água, ela vai ter que ser multada. Ela cobra quando a gente atrasa uma conta d'água. Ela cobra uma multa, ela cobra um juro. Então nós vamos passar a cobrar dela quando ela não fornecer um direito que é nosso. Ela não pode deixar a gente sem o fornecimento. Se ela deixa de fornecer, além da gente não pagar, ela vai ter que indenizar a gente de alguma forma. E nós vamos descobrir esse caminho na lei. Essa aqui é a nossa proposta e é um compromisso que nós estamos assumindo do cidadão da confiança. Tá certo. Com relação a Enel, como você avalia tantas quedas de energia, pessoas que já levaram tantos prejuízos com o eletrodoméstico queimado por causa de pico de energia? Acontece muito isso. O pico da energia, essa lei já até existe. Aquele que for prejudicado vai procurar o gabinete do Alessandro Nico, caso a gente seja eleito, e o gabinete vai estar lá para dar suporte. Queimou qualquer tipo de aparelho e nós vamos entrar com ação contra a Enel, e a Enel vai ter que indenizar esse cidadão.
porque isso é lei. E a lei tem que ser cumprida e nós vamos fazer isso aí. Nós vamos fazer com que seja. Eu acho que os transformadores, cabos, deveriam passar por manutenção. Tem uns que estão enferrujados aqui na Praia do Peró mesmo, próximo à Praia do Peró, na Avenida dos Pescadores. Tinha um transformador vazando óleo. Eu fiz reportagem no local na época. O chão chegou a ficar assim escuro de óleo que estava vazando, colocando em risco a vida das pessoas que passavam por ali e também os proprietários daquele condomínio também estavam passando por esse momento. Então eu acho que a Enel, candidato, deixa muito a desejar para a população. É como eu te falei, eles têm as responsabilidades deles e nós como cidadãos temos as nossas. Então a partir do momento que ele deixa de cumprir com as obrigações deles, eles nos dão os direitos de puni-los também. E é isso que nós faremos. Se a Enel, se a Prolagos deixar de cumprir com aquilo que tem dentro de um contrato, nós vamos fazer com que eles venham ressarcir o povo de uma forma correta dentro da lei. Pode ter certeza. Então é importante que haja mais fiscalização. Muito mais. Por isso que eu digo. Possivelmente não exista, porque se houvesse investigações acuradas, a população não estava sofrendo de sorte. É por isso que eu digo que a nossa proposta é um mandato popular. Nós teremos um gabinete jurídico montado para atender a população. De que forma? Você sabe o problema do teu bairro e você sabe que você vai ter uma base para você procurar para resolver o teu problema. E essa base é o nosso gabinete. Saberá onde recorrer. Exatamente, que não será na Câmara. Nós teremos um gabinete montado para atender a população. Porque o que o gestor tem que entender que ele é funcionário do povo. O prefeito é empregado do povo, o vereador é empregado do povo. E nós temos que trabalhar para o povo. Só que a maioria dos gestores entende ao contrário. Eles ganham a eleição, acham que são donos do recurso e fazem o que eles querem para o povo. Nós estamos invertendo esse papel. Nós estamos dando ao povo o que é do povo e nos colocando no papel de empregado, de funcionário do povo, e é o que nós faremos. Trabalharemos a favor do povo e para o povo. Entendido. O seu gabinete seria num local público, como o de Ivo Saldanha? Na época do Ivo Saldanha, ele botava em praça pública assim o gabinete e atendia Exatamente. o povo. A nossa ideia é o seguinte, a gente botar uma base, né, alugarmos uma casa e ali montarmos uma base onde a gente possa estar atendendo a população de várias formas, entendido. dentro da necessidade de cada cidadão. Entendido, no local privado, Isso. com relação à Isso Câmara aí. Municipal. O gabinete está lá, mas a gente vai ter toda uma estrutura fora do gabinete, para a população. Entendido, porque na Câmara Municipal nem sempre a população consegue acesso. Exatamente. Às vezes vai lá solicitar e o vereador sabe pelas portas do fundo, corre. Aquela Câmara é uma vergonha. Brincadeira, cara. né? Aquele gabinete é uma vergonha. Aquilo é casa de pombo, aqui não cabe ninguém. Se entrar 4 pessoas dentro do gabinete, tem que sair um. Não cabe ninguém. Sem contar o calor. Que é Então nós criaremos uma estrutura própria para atender a população e lá nós ficaremos para fazer com que fazer com que as leis funcionem lá dentro. E aqui fora nós atenderemos a população para estar analisando e tentando resolver da melhor forma possível, caso a caso. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o que você acha, qual o seu ponto de vista com relação ao atendimento do SUS. O SUS disponibiliza medicamentos para pessoas, por exemplo, com portadoras de doenças como a diabetes? O SUS, existe uma lei federal, eu tenho até um vídeo gravado sobre isso. Sim. Todo diabetes tem direito a tratamento público. Gratuito. O que acontece é que o nosso sistema é loteado. Por exemplo, o prefeito ganhou, pega todos os postos de saúde e loteia. Cada vereador é dono de um posto, ou de 2, ou de 3. Aí a população que não votou naquele vereador bate naquela porta e não é atendida. Não tem remédio. Mas ninguém tem coragem de se manifestar. Peraí, por que não tem? Se existe um cadastro que vai direto para o governo federal e esse recurso vem através do cadastro. Se o meu nome foi para lá, o recurso veio. Se o recurso veio, meu medicamento tem que estar aqui. Por que não está? Mas ninguém cobra e nós iremos cobrar. Você acha, candidato, que há possibilidade por exemplo, do vereador que comanda aquela unidade de saúde pegar aquele medicamento que chega para o grupo dele, só para o grupo dele? Sem dúvida. Para atender o grupo dele? Sem dúvida nenhuma. E a população que precisa, em geral, não ter acesso por conta disso? Sem dúvida nenhuma. A própria população
Pode responder. Então é possível que o medicamento chegue até a unidade, porém é distribuída de forma direcionada. De forma errada, de forma direcionada. É isso aí. Muito bem, vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana em Cabo Frio. Como você avalia o trabalho da mobilidade urbana em Cabo Frio? Cara, a mobilidade urbana em Cabo Frio também é um trabalho muito ruim. Precisa ser refeito. Precisamos pegar um cara técnico que entenda. Você quer ver uma coisa? Isso aqui no verão, por exemplo, frente à Praça do Moinho. Se você passar num certo horário, você não consegue passar. É verdade. Não é isso? Nós precisamos sinalizar, nós precisamos ter transporte verdadeiramente que funcione. Pô, nós temos um canal, por exemplo, a Ogiva. Pô, nós poderíamos ter transporte marinho por todo o Peró, por toda a Laguna de Araruama. Nós poderíamos desobstruir bastante. Não é isso? Nós que somos uma cidade, a capital da região, recebemos inúmeros turistas. Nós ficamos praticamente refém de nós mesmos, nós não conseguimos sair de casa. Quem mora no edifício no centro da cidade, quem mora aqui no Peró não consegue sair de carro aqui em determinado momento, porque não tem como andar. Carros em cima da calçada. Então a mobilidade urbana tem que verdadeiramente ser revisto, esse plano de mobilidade urbana. Não é a minha praia, mas a sua pergunta foi uma pergunta legal e objetiva. Eu acho que nós temos que nos preocupar sim. Cada dia que passa, a cidade fica menor, porque o fluxo de visitação de turista é maior. A população cresce no entorno e os espaços diminuem. Nós não temos uma ciclovia, por exemplo. Qual a ciclovia boa que nós temos em Cabo Frio hoje? Nós não temos. Ninguém pensa no futuro. O que acontece de morte, de acidente com ciclista, né? Exatamente. Quantos ciclistas já morreram aqui em Cabo Frio por falta de ciclovia, né? Estrada do Guriri, por exemplo. Guriri, Búzios, Cabo Frio, Búzios ali. Pô, nós temos uma área ali que você pode desenvolver tanto com ciclovia quanto aquela duna do Peró. Tem visitação turística, tem muitas coisas que dá para se fazer dentro daquela área ali. E ninguém se interessa. Por que não se interessa? Qual o interesse em manter aquilo ali morto? Porque por trás de tudo não interessa. Qual seria esse interesse? Qual seria esse interesse? Você tem mais ou menos uma ideia? Eu acho que são pessoas que estão voltadas para o ramo imobiliário, que não querem manter aquilo ali como um grande centro turístico para a população, né? Querem investir em infraestrutura ali, em construções de prédios, de apartamentos, eu sei lá o que é. A estrada do Guriri mas existe aquela estrada ali, é mato que vai para o local onde deveria ser a pista do ciclista. É areia, entendeu? Areia, chuva. Não tem ciclovia. A enxurrada leva areia exatamente para o local onde o ciclista tem que passar. Exatamente. É um perigo constante ali. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta. A Lagoa de Araruama. Fala um pouco sobre isso. Cara, problemas e soluções para a Lagoa de Araruama. Araruama eu vivo naquela briga ali desde 92. 92, 93, o Eduardo Pimenta, muito meu amigo, biólogo, para mim um dos melhores da região aí. Né, quero até mandar um abraço aqui para o Eduardo aqui. Nós começamos uma briga lá atrás, né, de ordenamento pesqueiro. Foi criada uma lei, né, que foi a portaria 110 de 97. Foi criadas as associações no entorno da lagoa, foi criada o EPA, Consórcio Lago São João, Comitê de Bacia. Então fomos criando tudo que era necessário para ganharmos corpo, para defender a lagoa. Hoje existe projeto, nós temos hoje, por exemplo, 12 milhões em caixa para retirada daquela lama da beira da laguna de Araruama, ali em frente à Praia de Siqueira, né, aquele pedaço todo da Praia de Siqueira, uma dragagem. Só que o problema é que não existe um lugar para o descarte desse material e o IARIMA não aprova com menos de 2 anos isso aí. Então tem que se arrumar uma área para esse descarte, para que o IARIMA aprove e a gente possa usar esse recurso. O segundo projeto, aí já engloba toda a laguna, pega Cabo Frio, São Pedro, Iguaba, Araruama, Arraial do Cabo, são os municípios que margeiam a laguna, para fazer um cinturão no entorno da lagoa e um missário submarino jogamos na Maçambaba. Aí nós vamos acabar de vez com o problema de esgoto na laguna.
Ah, entendi. Só que é um projeto que está em fase de estudo e que nós vamos tentar de todas as formas, caso a gente seja eleito, estar fiscalizando e buscando isso junto ao governo federal, né, aproveitando esse programa de saneamento Então já está básico. sendo encaminhado. Já, nós já estamos trabalhando bem em cima disso, Bacana. entendeu? Muito bem. Como você vê a atuação do governo municipal de Cabo Frio frente à pandemia, a iniciativa do governo? Como você avalia? Cara, péssima, não houve iniciativa nenhuma. Não houve iniciativa. Nós estamos agora pior do que estávamos. Né? Cabo Frio não tem um hospital com Covid, Cabo Frio não tem UTI, Cabo Frio não tem emergência, Cabo Frio não tem nada. Então, a avaliação que eu faço na questão da pandemia para Cabo Frio é zero. Zero, é péssimo. Frio não tem nada, né? Nada. Isso é um absurdo. Nada. Fazer política com conchavos, loteamento da máquina pública. Tipo assim, você me apoia, eu te dou um cargo. Tipo aqueles antigos dogmas políticos. O que você acha? Assim, ó, você me apoia e eu te garanto um cargo se eu ganhar. Cara, eu não sou... Conchavos políticos, por exemplo. eu não sou muito a favor disso. Eu sou a favor, sim. Você me apoia, se eu vejo em você capacidade de tocar uma pasta que vai fazer com que a sociedade no todo venha a ganhar com aquela ocupação que eu abri para você dentro do espaço público, Certo. eu sou a favor. Agora, não por pegar você para o seu amigo próximo, trocar um cargo público por uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de estar gerindo aquela pasta. Isso eu sou contra. Então você avalia pela capacidade do Pela indivíduo capacidade e do não indivíduo. por ele conseguir voto. Exatamente. Não por ele me apoiar, não por ele estar do meu lado, mas sim pela capacidade dele de Tem que fazer... merecer. Exatamente. Muito bem. Com que a máquina funcione. Café do trabalhador fechado. O que você acha? Cara, uma vergonha. Essa semana eu falei sobre isso aí. O prefeito de Cabo Frio, quer dizer, nós estamos vivendo um período de pandemia, onde a população está passando fome. O pessoal da praia, trabalhador informal, que ficou aí quase 6, 7 meses sem poder botar um pão na mesa, sem poder trabalhar na praia. O prefeito me pega 105 mil e gasta para pintar o prédio que está lá parado, fechado. Aí eu falo, isso é uma brincadeira do gestor, é uma brincadeira daquela Câmara. Por que não chamou a população no todo? Gente, eu tenho 105 mil para pintar um prédio que eu não vou usar para nada. O que vocês acham que eu posso fazer com esse dinheiro a favor de vocês? Isso é gestão pública, isso é mandato popular. E é o que nós estamos propondo. Então gastou 105 mil, só Deus sabe. Para quê? E o povo? Para nada. Continua fechado o café do trabalhador. E o povo passando Uma das pessoas que precisam, que acordam, saem de casa às 5 horas da manhã para o trabalho, sai, às vezes a esposa está dormindo, sai sem café da manhã e passa por ali. Se tivesse aberto funcionando, a pessoa passaria ali, tomaria o seu cafezinho, iria para o trabalho. Mas infelizmente... E eu vou te dizer mais, não está funcionando porque não querem. Porque, como eu te falei, a iniciativa privada banca. Se nós dermos incentivo fiscal lá para o dono da padaria, para o dono do mercado, ele vai doar o pão para o café do trabalhador. Ele vai fazer composições com que faça que ele ajude a população e ele sendo compensado de alguma forma pela gestão pública. Só que não existe interesse. Existe interesse, é porque a gente não pode falar o verdadeiro interesse. Mas a população sabe o que eu quero dizer. Então, se não tem o pão para o café para o trabalhador, é porque o gestor público não quer, ele tem outros interesses. A gestão pública está voltada para outros interesses, e não para a população. Isso mostra, agora na eleição, a fortuna que eles estão botando para ganhar a eleição comprando voto. Cabo Frio gastou aí, botamos aí em 40 dias, 39 dias, faz hoje, estamos há 6 anos, 6 dias das eleições, quase 4 milhões de reais. E o povo passando fome. Então o que falta é interesse. É lastimável, né? É interesse, eles querem o poder a qualquer custo, o povo que se dane. Essa é a mentalidade deles. E com recurso robusto, liberado pelo governo federal, Exatamente. por causa da pandemia, Cabo Frio está dessa forma em todas as esferas. Está ruim, né? Muito ruim. Tá, aliás, ruim não, está péssimo. Muito ruim. Em todas as esferas.
Muito bem. Cabo Frio não tem dinheiro público para pagar as folhas de pagamento, com tanto recurso liberado pelo governo federal. O governo diz que não tem dinheiro. Como você vê isso? Eu vejo nisso aí uma farsa, uma grande mentira, uma grande enganação, que uma cidade que tem um orçamento de 800 milhões, né? Que não faz uma obra, que não planta um concreto ali, uma piche num buraco no asfalto, que não corta um galho de árvore, que não faz nada. Se coloca e diz que não tem dinheiro. Coloca piche nos buracos, na primeira chuva já era. Olha só, vamos fazer uma conta rápida. Nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos saneamento, nós não temos nada, mas nós temos 800 milhões. E ele diz que não tem recurso para pagar folha. Aí fica aquela pergunta do nosso amigo lá do Fantástico. Cadê o dinheiro que estava aqui? Porque não tem dinheiro para nada, mas ninguém informa onde foi o dinheiro. O grande problema da gestão pública, o que nós estamos propondo, que é a questão do mandato popular, e nós iremos fiscalizar junto com o povo, que o grande fiscal vai ser o povo vai trazer para a gente as grandes necessidades e nós vamos informar o povo que está sendo feito para isso. Essa é a nossa proposta. E nós vamos mostrar para a população que nunca foi falta de dinheiro. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de querer fazer. Isso é falta de gestão, de capacidade de gestão. Isso é que falta para esses políticos que estão lá hoje. Entendi. Infelizmente, eu não tenho outra palavra para dizer que não seja essa. Falta de gestão, falta de vergonha na cara, falta de capacidade e falta de querer fazer. Coisa que nós temos de sobra. É querer fazer e vamos fazer. No seu ponto de vista, existe algum incentivo fiscal para salvar os empresários quebrados por causa da pandemia? Cara, como eu falei, eu sou Alessandro Nico, o meu número é 45123. O nosso interesse é fazer com que Cabo Frio venha gerar emprego e renda. A nossa maiores bandeira, uma das maiores, é a geração de emprego e renda. Então, o que nós vamos propor dentro daquela Câmara são incentivos fiscais, vamos criar leis de incentivos fiscais para que possamos atrair essas empresas para dentro da cidade, atrair esses empresários que quebraram, criar formas de dar incentivo através do recurso público para que ele possa se reerguer, criar mecanismo para ajudar esse cidadão de bem que infelizmente foi roubado na mão grande no período em que o povo mais necessitava. Essa é a verdade. Então nós vamos estar criando incentivos fiscais, nós vamos estar criando projeto para que o governo financie parte desse recurso para que esse empresário que quebrou possa ter esse fôlego para pagar parceladinho ao governo, né? De uma forma que ele possa se reerguer, e nós vamos estar fazendo isso aí para que a cidade cresça, né? E cada dia mais possamos estar criando mais emprego e renda. Quanto mais emprego, mais renda, e é isso que a nossa população precisa. A nossa população não precisa de esmola, ela precisa de emprego. Por isso que eu digo, meu nome é Alessandro Nico, meu número é 45123. Nós estamos preparados para o momento e pode ter certeza, vamos ser o melhor vereador da história da política de Cabo Frio. Eu só preciso de uma oportunidade. Para você que está me assistindo, para você que está nos acompanhando, me dá só uma oportunidade. E depois vocês irão ver. Vocês já deram oportunidade para todos aí e viram o que aconteceu. Eu preciso de uma. Me dá uma oportunidade, Alessandro Nico 45123. E seremos juntos o melhor vereador da história daquela Câmara de Cabo Frio. Pode apostar nisso aí. Finalizando, tem alguma pergunta que eu não fiz aqui que você queira acrescentar? Algum assunto que eu não toquei? Não, cara, eu acho que não. Acho que as perguntas foram bem pontuais, foram bem diretas assim, né? A pergunta aqui que de repente você não fez, que seria importante, eu vou aproveitar e vou falar, é a questão do funcionário público. Eu quero dizer para você, meu amigo funcionário público, que a nossa prioridade como vereador é cobrar que o seu pagamento seja rigorosamente pago em dia. Você pode ter certeza disso. Vocês vão ouvir falar nos 4 cantos da cidade que o vereador Alessandro Nico é um dos que mais vão brigar dentro daquela casa para que não se atrase salário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é organizar a cidade, botar saúde para funcionar, educação para funcionar, botar a cidade num todo
para funcionar, para que o funcionário tenha qualidade de trabalhar e oferecer assim um bom serviço para a população. É isso que nós prometemos, é isso que nós vamos fazer. Eu sou Alessandro Nico, meu número é 45123 e conto com o teu voto. Muito obrigado aí, gente. Um abraço a todos vocês aí. Sem mais no momento, o Espaço Comunidade agradece o candidato Alessandro Nico pela entrevista. Muito obrigado mais uma vez e uma ótima tarde. Amigo, eu que te agradeço ao Espaço Comunidade e nós estamos sempre aí prontos para esclarecer a população. Qualquer dúvida que a população tiver, eu, Alessandro Nico, estou sempre à disposição da população. O meu mandato é para a população e é isso que nós vamos fazer. Agradecimentos também a todos os espectadores do Espaço Comunidade e desejo a todos uma excelente tarde. Forte e fraterno abraço de Elias Fernandes. Obrigado, meu amigo. Show de bola. Obrigado por tudo. Qualquer coisa, depois manda para mim. Tá joia, manda sim. E aí, meu amigo? Porra, mas Nico, ontem